Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal Adotei Outro País, e hoje eu venho trazer para vocês uma questão bem complexa, tá? Eu acho que eu vou até estender um pouquinho mais esse vídeo. Eu sei que às vezes eu acabo me estendendo porque às vezes o assunto ele requer um pouco mais de explicação, para não ficar uma coisa assim, do que esse cara está falando, tá? Eu venho abordando muitos assuntos dentro do meu canal, sempre sobre aí a cidadania, sempre sobre a imigração, falando sobre a Suíça, falei um pouquinho da Itália, sobre os costumes, as qualidades, os problemas aqui na Europa, as diferenças, tá? Que isso é muito importante. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que é uma forma de você se preparar para você que quer imigrar, para você que realmente está afim de sair do seu país de origem para buscar uma vida nova num país de primeiro mundo, você tem que estar atento a isso, tá? Então essa eu acho que seria uma das dicas que eu vou passar agora, que são cruciais para o seu sucesso em uma imigração para um país de primeiro mundo. Então vamos lá. Eu vou sempre me basear no Brasil, tá, pessoal? Porque eu sou brasileiro, ítalo brasileiro, nascido e vivi quase toda a minha vida aí em São Paulo, capital, então eu vou sempre me basear nesse cenário, tá? Então vamos lá. Pessoal, entendam o seguinte: se você, um europeu, tá? Vamos colocar um suíço. Um suíço, ele tem uma maneira de pensar bem diferente de um brasileiro. Ele possui costumes bem diferentes. Eles são alienígenas? Fabio, eles são alienígenas? Então, não, eles não são alienígenas. Eles são pessoas normais. Mas eles possuem uma cultura, costumes uma personalidade diferente da do brasileiro. Tá? Eu sei que cada suíço tem sua personalidade, alguns têm uma personalidade mais forte, outros, né? Igual brasileiro. Só que a questão é que eles são muito mais conservadores. Eles são muito mais regrados, eles seguem a regra ao pé da letra. A lei ela é seguida aqui ao pé da letra pelos suíços, pelo menos pela maioria deles, tá? Normalmente quem burla a lei aqui, normalmente, tá? Não estou falando que todo suíço é santo, mas quem burla a lei aqui normalmente não é suíço, tá? É estrangeiro, que faz alguma besteirinha e tudo mais. Mas isso pode ser um papo para outro vídeo, tá? Então, assim, o brasileiro, ele já tem um costume, aquela coisa do jeitinho brasileiro, de burlar as leis, de pegar talho. Não importa se vai ter algum problema com alguém, que vai gerar algum problema para alguém ou não. Eu quero pegar esse atalho aqui, se estiver prejudicando alguém que se dane. Os suíços não pensam assim, tá? Isso é um pensamento absurdo para um suíço, tá? Então, eu só estou ilustrando com uma forma de raciocínio, uma linha de pensamento, só para deixar claro, para deixar fácil de entender. Então, mas Fábio, o que você quer dizer com isso, então? Pessoal, se vocês pensam em migrar para a Suíça, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália, para qualquer país de primeiro mundo, para a Espanha, Itália, Portugal, se vocês pensam em migrar para um país desses, não adianta você só se planejar financeiramente, você só se planejar psicologicamente. Se eu passar por um perrengue, eu tenho a cabeça para arrumar emprego. Tal. Não é só isso, tem muitas coisas também envolvidas quando a gente fala da nossa cabeça. Então vamos lá. Essa questão do jeito brasileiro, o jeito suíço, por exemplo, são bem conflitantes. O brasileiro que ele chega aqui e ele continua tendo os mesmos hábitos que ele tinha no Brasil, esse cara ele tem tudo para se ferrar aqui na Europa. Ele vai se ferrar, ele não vai conseguir fazer amigos, não vai conseguir fazer network, ele vai ser mal visto pelas pessoas, tá? Ele não vai conseguir ter uma boa vida em sociedade aqui, tá? Ele vai arrumar problema, de repente, se ele começar a fazer festa no apartamento dele, na casa dele, vai vir polícia, tá? Eu quero fazer churrasco todo final de semana, não dá para fazer isso, tá? Toda hora. Tem lugar e horário certo para fazer isso. Eu vou pegar uma churrasqueira, colocar no meio da calçada aqui, começar a fazer um gatinho aqui e comer. Não é bem assim, tem lugar certo para isso. Então, assim, tudo aqui é regrado, organizado. Lógico, não tudo, né? A gente pode exagerar, mas é muito mais regrado e organizado do que no Brasil. No Brasil é muito oba-oba, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Uma pessoa que ela chega aqui, um brasileiro que chega na Suíça, com a mentalidade desse brasileiro festeiro, que fica gritando no meio da rua, que fala muito alto com os outros, no meio das pessoas,
que quer puxar papo com todo mundo, que fala da vida e quer falar da vida das outras pessoas, essa pessoa está fadada a retornar para o Brasil, tá? Decepcionada, sem amigos, sem network, sem trabalho. Vocês estão entendendo? Então, assim, existe para você fazer uma imigração bem sucedida, é importante que você entenda que você não está só imigrando, você está mudando a sua vida e a vida das pessoas que estão indo com você, tá? Então, se você tem uma cabeça de uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais quieta, uma pessoa que conserva mais o sigilo da sua vida e também preserva, né, a privacidade da vida dos outros. Se você é uma pessoa que fala mais baixo, tem uma entonação mais baixa quando está conversando com as pessoas, você não grita no meio da rua, você é uma pessoa mais discreta, você é uma pessoa que sabe conversar e sabe o momento de parar de falar quando é necessário. Então, assim, se você tem esses requisitos, você tem mais chances de dar certo num país de primeiro mundo. Eu estou falando mais de Suíça, tá? Até de Itália também eu posso falar um pouquinho, que é um pouco assim, tá? Os italianos eles gostam de conversar um pouco mais, mas eles também, se a gente comparar o italiano com o brasileiro, eles são mais calados. O italiano ele gosta de conversar quando ele te conhece. Quando ele acaba de te conhecer, ele não vai puxar papo com você, tá? Pode acontecer? Pode, mas ele não é igual ao brasileiro, que eu acabei de conhecer a pessoa aqui no semáforo e eu fiquei horas batendo papo com ela. Não funciona muito assim, tá? O pessoal é mais guardado, né, nessa questão aí de fazer amizade. O brasileiro faz amizade muito facilmente, tá? O europeu não. Então, assim, esse respeito desses espaços, né, tem que ficar muito claro para a pessoa que quer imigrar. Eu acredito, eu nunca morei nos Estados Unidos, nunca fui para os Estados Unidos, mas eu acredito, pelo pouco que eu conheci, assim, a cultura que a gente assiste filme, conversa com pessoas que já foram e tudo mais, a gente entende, eu conheci norte-americanos também, mas não nos Estados Unidos, canadenses, e eu percebo que eles são mais assim, eles são um pouco mais quietos, eles ficam mais na deles, eles são mais reservados, tá? Então, assim, tudo isso causa muito impacto. Se você chega, e eu já vi, pessoal, eu já vi brasileiro gritando no meio da rua. Teve uma vez que eu estava em Roma, eu estava passeando no centro de Roma, e em frente ao Panteão, eu vi uma pessoa gritando com outra, parecia uma briga até, mas ela estava dando risada. Depois eu vi que ela estava dando risada e era o quê? Brasileiro, né? Eram duas brasileiras que se encontraram lá e, ai, minha amiga, não sei o quê, no meio da rua. E assim, tinha um monte de gente, todo mundo andando quieto, assim, conversando baixinho e tal. Aí vem uma lá e... Não tô falando que ela estava errada, mas assim, vocês entendem? É o efeito manada. Se você começa a se destacar, o prego se destacar demais, vai tomar na cabeça ali, tá? Então, se você não entrar nesse efeito manada, você quiser ser, eu quero andar com uma camiseta dessa aqui, ó, no meio da rua, você pode andar. Só que as pessoas já vão começar a te olhar como diferentão, tá? Eu acho que assim, você pode ser você aqui na Suíça, ou qualquer lugar na Europa, você pode ser você. Eu não estou dizendo que você não pode ser você. Entendam? Mas você também não pode querer aparecer o tempo todo, né? É aquela história do cara, eu não estou discriminando ninguém, pessoal, mas assim, a gente tem que ter bom senso. É a história que a gente vê meme na internet o tempo todo. O cara é coberto de tatuagem, tem piercing até na pupila dos olhos e tudo mais. Alargador, tal, não sei o que. Aí fala assim, nossa, as pessoas me discriminam, eu não arrumo emprego. Então, mas a gente sabe em que tipo de sociedade a gente vive, né? Então, assim, se você começar a extrapolar muito essas questões, você vai, infelizmente, você vai acabar sofrendo algum tipo de preconceito, tá? Se você entra no efeito manada, você entra no comum, as pessoas vão te tratar mais de forma igual, né? Porque não é isso, pelo que eu entendo, todo mundo reclama, eu quero ser tratado igual. Eu quero ser tratado de forma igualitária. Eu quero que as pessoas me tratem como são tratadas todas as outras. Não é isso. Então faça as mesmas coisas, tá? Agora, o que eu quero dizer é para efeito de sociedade, tá? Agora, lógico, você quer imigrar, você já quer fazer uma coisa ousada. Você já quer extrapolar uma coisa que a maioria não tem coragem de fazer, tá? Para isso, você tem que ser ousado.
Tá? Não me entendam mal. Para isso você tem que ser usado. Você tem que ser aquele cara ou aquela mulher de pulso firme, que é resiliente, que vai lá e briga e tenta. Você entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado, tem que saber dosar, tem que saber equilibrar essas questões. A questão psicológica é justamente essa, eu acho que é que é a questão cultural, né? Que eu acho que é o ponto mais forte. Então, tem que saber lidar com as pessoas daqui. Elas são diferentes, elas vão te tratar de uma forma diferente do que você está acostumado. Tá? Então, não fica pensando que tudo é preconceito, que às vezes não é. É só choque isso. Isso é choque cultural, tá? Você não conhece como as pessoas falam aqui, você não, aí você começa a achar que todo mundo está te tratando mal. E não é bem assim. Isso faz parte do choque cultural. Tá bom, pessoal? Então, se você tem uma cabeça de país de terceiro mundo e quer se mudar para um país de primeiro mundo, repense os seus hábitos, repense os seus pensamentos com relação ao país de terceiro mundo. Senão, você vai ter um choque muito mais forte quando chegar no país de primeiro mundo e vai acabar sofrendo as questões aí de uma forma mais negativa, digamos assim, tá? Outra coisa que eu queria falar, pessoal, com relação aos conselhos, tá? Isso eu acho que faz parte da questão psicológica, né? Porque às vezes eu falo de pessoas que já estão na vibe de, já estou me organizando, eu já guardei dinheiro e tal, mas eu esqueci, às vezes eu acabei esquecendo das pessoas que nem pensaram ainda em começar, mas elas já têm uma coisa na cabeça que querem sair do Brasil, querem sair do país de origem, querem migrar para um país melhor, tá? Pessoal, tomem cuidado com conselhos de pessoas que nunca teriam coragem de fazer a coisa que você quer fazer, tá? Então vamos lá. Mas aí existem duas vertentes aí, né? Se você está com uma loucura na cabeça e chega o seu pai e sua mãe, por exemplo, que são, né, obviamente, são mais velhos, são mais experientes, eles vão falar para você, fulano ou fulana, cuidado, você pode se decepcionar, não faça isso. O que você tem que falar? Se você tem que acreditar neles e esquecer o seu sonho? Não, você não tem que fazer isso. O que você tem que fazer é o seguinte, analisa e aproveita o que te interessa do que foi falado, o que realmente serve para você. Porque as pessoas estão acostumadas a dar conselhos, mas nem todos os conselhos, no contexto inteiro, nem tudo que foi falado serve para você. Às vezes, normalmente a pessoa fala pensando, obviamente, nela, com base nas experiências dela. E às vezes a pessoa nunca teve coragem de fazer uma coisa dessa e ela vai te dar conselho, sempre aquele conselho de se conservar no lugar, de zona de conforto. Não sai daqui, porque aqui está tudo certo. Não faz besteira, essas coisas, tá? Óbvio que se a pessoa está falando assim, fulano, você está muito afobado, você não tem nem dinheiro ainda, você não fala nem idioma. Opa, peraí, essa pessoa realmente ela tem razão. Eu nem falo idioma, eu não tenho grana. Eu não tenho condições de ir agora. Se eu for, eu vou piorar minha situação de repente que já está aqui. Às vezes já tem alguma coisa mais ou menos aqui que eu posso esperar um pouquinho mais e planejar um pouquinho mais para fazer uma coisa mais bem feita. Entendam? Isso é valioso, tá? Agora existe aquela outra pessoa que ela não tem conhecimento nenhum de causa, ela nunca nem saiu do bairro onde ela mora, tá? E ela vai falar que é a maior porcaria e a maior loucura do mundo se você sair do Brasil, se você sair do lugar de onde você vive e morar, por exemplo, na Europa, tá? Aí você fala assim, pô, mas peraí, o que ela tá falando tem sentido? O Brasil é um país de terceiro mundo, está sofrendo por vários problemas que já vem sofrendo há décadas, que não melhoraram e não vão melhorar, infelizmente não vão melhorar tão cedo, eles não vão ser resolvidos esses problemas tão cedo. Por que eu não tenho que tentar ir para outro país, um país de primeiro mundo? Por que não? Porque às vezes no final das contas, isso é um medo daquela pessoa. E às vezes ela não quer que você vá, porque de repente ela tem inveja de você. Eu já comentei isso em vídeos anteriores, mas é interessante ressaltar porque isso é constante. Constante, pessoal. Isso é muito constante. Às vezes a pessoa não quer que você vá porque ela já entende que isso é algo que ela nunca vai fazer, por N motivos, porque ela não tem coragem, porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem cidadania europeia, por exemplo, ela não tem green card para ir para os Estados Unidos, ela não tem, sei lá, parente no Japão, não importa, ou na Austrália,
ou qualquer outro país de primeiro mundo, ela não tem condições nenhuma de sair por algum motivo, só que ela não quer que você vá também para ela não se sentir inferior a você. Porque ela vai falar, pô, fulano foi para Europa, pô, fulano foi para os Estados Unidos, o fulano foi para o Canadá, o fulano foi aquilo e eu não fui, eu nunca fui, eu nunca tentei. Vocês entendem? Às vezes é inveja, às vezes é a dor de cotovelo que ela tá com relação a você e você nem imagina disso. Isso, às vezes você acha que ela é sua amiga ou seu amigo, tá? Então assim, tomem cuidado com essas questões. Quem está me dando um conselho? Quem é o fulano que está me dando esse conselho? Ele já passou por isso? Ele teve essa experiência? Ele tem alguma formação na área? Ele tem as informações necessárias? O que ele está falando para mim faz algum sentido? Mesmo que não por completo, mas existem coisas que fazem sentido? É essas questões que você tem que se fazer para entender se o conselho de alguém vale a pena absorver alguma coisa e aproveitar ou não, tá? Pessoal, uma coisa que já aconteceu com várias pessoas que migraram e que faz parte, eu acho que faz parte do processo, aconteceu comigo também, aconteceram com outras pessoas, que tem aquela questão da distância, dos amigos, familiares, de algumas coisas que você acaba se acostumando a ter e usufruir no seu país de origem, que você vai ter, que não vai, talvez não tenha, né, no país que você estiver migrando, tá? Aí você vai sentir saudade de um amigo, de uma amiga, de um parente seu, de um familiar, de uma coisa que você comia, tal. Isso é normal, tá, pessoal? Isso faz parte do processo. Mas vocês vão começar a perceber que quando vocês fazem o processo de imigração, é justamente o primeiro ano que é o crucial, é o primeiro ano que vai definir se você vai ficar no país que você imigrou ou não. Vai fazer você voltar ou querer ir para outro país, tá? O primeiro ano é crucial. Depois do primeiro ano, você começa a realmente entender como será a sua vida. Então, obviamente, com base na minha experiência, né, eu posso dizer isso. Após o meu primeiro ano aqui, eu pude realmente ter absoluta certeza que eu poderia continuar vivendo aqui em um país que eu pretendo prosperar e viver aqui. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia e eu queira ir para a Itália ou para qualquer outro país, pode ser. Mas no momento é o país mais viável financeiramente, economicamente, tem todas as coisas aqui que me agradam, tá? Não é só a questão de dinheiro e poder de compra, não é só isso, isso não conduz totalmente a sua vida, tá? Mas é a questão da tranquilidade, da segurança, isso aqui é impagável, tá? Tem gente que fala assim, pô, mas se você tivesse sua empresa aqui no Brasil, você poderia ganhar uma baita grana aqui, você não precisaria nem ir para outro país, né? Viver em outro país. Tem coisas que não se pagam. A sensação de segurança e tranquilidade que eu tenho aqui, eu poderia ter todo o dinheiro, eu poderia ser milionário, bilionário no Brasil, que eu acho que eu não teria a mesma sensação, tá? Então existem coisas que não se pagam. Então eu prefiro por enquanto estar aqui e morar aqui. Mas é uma coisa que é inevitável, vai acontecer com você que está imigrando, tá? No primeiro ano vai ser barra, você vai sentir saudade, vai dar vontade de desistir, de retornar, vai dar desespero, mas depois, quando as coisas começarem a se acertar, você resolveu as suas questões de documentação, você já está morando num lugar fixo, bacana, seu, com as suas coisas, você já está acostumando com o lugar, você começou a já gostar do lugar que você vive, você começou a gostar já do seu emprego, já conseguiu arrumar um emprego que é mais bacana, que está dentro mais do seu perfil, uma coisa que você até gosta de fazer. Eu falo que até gosto porque no começo você tem que se sujeitar a quase qualquer coisa que aparecer. Depois você começa, né, a ganhar experiência, você começa a escolher mais os empregos, tá? Começa a se tornar uma coisa mais fixa. E como, por exemplo, o seguro-desemprego, as questões sociais aqui são muito boas, você nem se preocupe em perder o seu emprego, porque o seguro-desemprego aqui é muito bom e dura bastante tempo. Então, se você perder o emprego, nossa, você pode continuar procurando emprego tranquilamente, que você não vai perder a sua renda, tá? Então, tudo isso traz muita tranquilidade para quem vive, por exemplo, na Suíça. Como eu já disse um dos meus primeiros vídeos, foi um dos motivos que eu acabei escolhendo esse país, porque é um dos maiores, aliás, melhores países
de se viver no planeta. Então, por esse e outros motivos, né, que eu já cansei de falar aqui, eu decidi morar aqui. Tá bom, pessoal? Acho que eu já falei demais. E para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, toca lá no sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. E deixa aqui nos comentários, fala um pouco da sua experiência, de repente as suas dificuldades, a sua história, se você já está vivendo um pouco disso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!